Bom dia, meu povo! Tudo bem, gente? Vamos ter uma conversa? Um café com Dona Sandrinha? Oi! Seja bem-vinda, você que entrou. Então, minha gente, lembra que eu conversei outro dia com vocês? Que eu tava ouvindo a conversa no mercado, né, sobre relacionamentos tóxicos. E aí, perguntei, né, o que você acha da gente conversar sobre isso? Então, achei que hoje seria um dia bem propício para conversarmos sobre esse assunto, né, sobre as relações tóxicas. E eu fiz uma enquete lá e muitas de vocês responderam. Na verdade, deu 50%, né? 50% para claro e 50% para com certeza. Eu sabia, vocês são inteligentes. Sabia que vocês iam mandar muito bem. Então, esse eu vou ser honesta, viu? Que esse aparentemente é um assunto assim um pouco polêmico. E não é minha intenção aqui. Não é polemizar nada, nem abrir para discussão. Minha intenção aqui é a gente ter uma conversa realmente de vizinhos, de amigos, né? Aquela conversa que antigamente acontecia na rua. A diferença é que aqui é a rua da internet, né? Então, eu não tenho um propósito, quero aqui já deixar bem claro. Tenho amigos aqui psicólogos e não é o propósito abrir a discussão do como, tá bom? Dos porquês, das dores, dessas questões emocionais. É, como eu disse, uma conversa mesmo, um bate-papo entre amigos, entre vizinhos e de um assunto que está tão sendo falado, né? Vamos falar também. Vamos falar sobre esses relacionamentos tóxicos. Mica, que delícia, querida. Seja bem-vinda, viu? Que bom te ver por aqui. Sim, voltando à questão do assunto da enquete. Lá na enquete todo mundo respondeu sim, com certeza, claro, sabia a diferença entre remédio, medicação e veneno. E a diferença, assim, se perguntar, se eu te pedisse para esclarecer, alguns até esclareceram, né? Muito obrigada. Que era a questão da... querida! Ainda bem que você gosta do friozinho gostoso, viu? Eu confesso que eu gosto do calor. Que bom, tô feliz por você, grata a Deus por sua vida. E que bom, né, por esse meio aqui de comunicação entre nós. Sim, voltando à questão do assunto do remédio. O remédio, para que serve uma medicação? A medicação, ela serve como um paliativo, como um tratamento, algo para a saúde, né? Na verdade, para resolver uma dor, para resolver uma questão. Eu trouxe até aqui uma medicação, alívio, um analgésico de 400 miligramas. Uma medicação que resolveria uma dor minha, resolveria um mal-estar, né? Resolveria uma enxaqueca. É uma medicação que ia solucionar um problema, ok? Se eu tomar a dose certa, se eu tomar a dose exata. Mas vamos imaginar que eu seja da dor desperta e pense, não, eu tô com tanta dor que uma medicação apenas não vai me resolver. Então eu vou tomar 2, 3, 4, toda a cartela. Porque de acordo com a intensidade da minha dor, eu estou deduzindo que eu tenho que tomar mais, porque vai me aliviar mais rápido. Então, o que era para ser de socorro, o que era para ser de ajuda, o que era para ser a proposta aqui da medicação, que é um alívio, vai me trazer um transtorno, né? Então, qual é a diferença entre remédio e veneno? É simplesmente a dose. A dose que resolveria de eu, por ignorância ou por axiologia, né? Porque a gente é metido a entendido. Acha que vai resolver com mais e acaba se prejudicando. Então, aquilo que era para ser um alívio, aquilo que era para ser uma solução, acaba sendo uma intoxicação. Ok? Então, bora trazer isso para essa questão, essa palavra que está sendo muito usada. E de verdade, seja bem-vinda, querida. E de verdade, eu gosto realmente de pensar
no termo, na raiz da palavra. Porque, eu já falei isso em outra live, né? Nós estamos perdendo o real significado das palavras. E quando se perde o significado das palavras, o que acontece? Os termos vão sair errado, não é verdade? Os termos vão sair diante daquilo que eu falei, dentro da axiologia. E olha como é danosa essa comunicação. Na verdade, é prejudicial à comunicação. Se eu estou falando A e você está entendendo B, não vai haver comunicação. A gente nunca vai chegar ao mesmo consenso do assunto. Então, para que eu entenda realmente o que está acontecendo nesse fenômeno social, que são as relações tóxicas, primeiro eu tenho que entender o que é uma toxicidade. O que é estar tóxico? O que é isso? O que é tóxico? Volto a falar de novo da medicação. São os excessos. É aquilo que era para ser lícito, saudável, alívio, socorro, ajuda, orientação, conforto, bem-estar, vai tudo para o oposto disso também, mas de forma excessiva. Então, estar tóxico é estar com excesso. Excesso de quê? De tudo aquilo que era para ser bom. Foi tanto que foi ruim. Um exemplo idiota, comer, né? Comer é bom. O nutrir seu corpo, claro, saudável, tudo isso, ótimo. Mas o excesso prejudica. E tem gente que acha até prazeroso dizer assim, ó, comi tanto que fiquei até com vontade de vomitar. Isso é tóxico, né? Isso é um pensamento tóxico. Isso é um comportamento tóxico. Ok? Então estamos entendidos, né? O que é tóxico? Tóxico é tudo aquilo que excedeu o limite do bem-estar. Tudo que excedeu o limite proposto para aquela ação. O que era para ser agradável, o que era para ser bom, acaba se tornando prejudicial. Então, como assim então, Sandra? E agora, trazendo isso para o âmbito das relações, né? Eu, sinceramente, pensando na minha atuação profissional como assistente social, as relações sociais estão tóxicas, estão relações adoecidas, porque as pessoas estão adoecidas. Só existe relação tóxica porque o indivíduo está intoxicado. E no âmbito social, a gente é fácil de identificar, né, quando o outro está exagerando. A gente é fácil de pontuar. O outro excedeu, o outro passou dos limites. Concorda? O difícil nas relações sociais é identificar quando eu estou nesse lugar. E de verdade, eu não acredito em uma pessoa tóxica. Eu, Sandra, mas aqui é como eu digo, né? Opinião é igual nariz, é a minha opinião. Eu não acredito em uma pessoa tóxica. Eu acredito nesse lugar que ela está, nessa situação, nesse exagero comportamental, tá? Então, se existem relações tóxicas exageradas, é porque o indivíduo está assim. Então, minha proposta aqui nessas lives é a gente trazer reflexão para nós. Olharmos para nós. O que eu estou exagerando? Se eu estou nessa relação tóxica, se eu identifiquei que minha relação está tóxica, no que eu sou responsável em moderar-me, em achar esse limite, em pôr limite, né? Porque eu não posso mudar o outro nesse contexto relacional, mas eu posso mudar a mim, eu devo, inclusive, transformar a mim, transformar a minha maneira de pensar, transformar a minha maneira de falar. E transformando a minha maneira de pensar e a minha maneira de falar, automaticamente as minhas ações vão mudar. Por quê? Elas serão mais intencionais, serão mais reflexivas, voltadas a mim, né? Serão mais comprometidas no desenvolvimento de quem eu sou. Então, para que eu identifique que eu estou num relacionamento tóxico,
tem que ter autoconhecimento. Autoconhecimento parece uma coisa assim simples, eu acho que também é um termo que tem se falado muito, mas que na real a gente não se conhece. A gente não tem essa generosidade, esse olhar generoso de olhar para nós e de fato falar, nossa, essa sou eu? Eu me comporto assim? Nossa, eu penso isso? Sabe aquele nosso lado que não é tão agradável? Aquele lado que você tenta dar uma maquiada? Sabe, de verdade, olhar com um olhar gentil e ver, poxa vida, às vezes eu tenho esse tipo de atitude que é tóxica, sim. Às vezes eu tenho esse tipo de pensamento que sim, é tóxico. Sim, que não é gentil, que não é agradável, que não é generoso a partir de mim. Então, o autoconhecimento honesto, sincero, verdadeiro é um ponto de partida para análise de tudo. E, embora se fala muito de relacionamentos tóxicos em relacionamentos amorosos, né, relacionamentos conjugais, os relacionamentos tóxicos, eles abrangem todas as áreas sociais, todos os níveis de comportamento social. Ele pode ser entre pais e filhos, tá? Entre patrão, empregado, entre aluno, professor, porque todas essas relações sociais que excedem o limite da convivência saudável, da convivência harmoniosa, tá? Então, relacionamentos tóxicos, eles não se limitam apenas à questão emocional, afetiva, de forma nenhuma. Abrange todas as áreas sociais do convívio. E nós somos seres sociais. Não tem como você falar assim, agora eu não vou ter amigo, não vou querer saber mais de ninguém, estou isolada do mundo. Não, isso não é mentalmente saudável também. Isso é o outro extremo do exagero, da toxicidade. Tá fazendo sentido aí pra você? Talvez seja palavras assim, você fala, ai Sandra, mas isso é duro. É a verdade, tá? Então, a gente tem que olhar para nós nessa questão do autoconhecimento, tem que olhar para as nossas relações sociais, sermos gentis, verdadeiros conosco e termos principalmente pessoas que sejam honestas o suficiente para nos falar a verdade, tá? Por quê? Porque a gente entrou numa de que a verdade dói. E eu vou mais além, tem até assim, ó, essas questões que a gente fala, melhor a verdade doída do que a mentira e me enganar. Bora ser sincero, né? Na verdade, a gente gosta de ouvir a mentira mesmo. E aí é que tá o B.O. Porque se você se posiciona, intelectualmente falando, que prefere que todo mundo dê tapinha nas suas costas e fala como você é legal, como você é agradável, quando em momentos você está sim numa atitude desagradável, numa atitude exagerada, numa atitude desrespeitosa, gente, então precisa autoconhecimento. Ter alguém que nos ajude e fala, tá exagerando, menos, baixa a bola. Um exemplo assim bem bobo é brincadeiras, né? Eu sou uma pessoa chata e posso falar com propriedade. Eu tenho dificuldade de me relacionar com pessoas muito brincalhonas. Por quê? Porque um indivíduo muito brincalhão, ele falta um pouco de ser comedido na hora de parar. Quem já experimentou uma situação assim? Quem tem no ciclo social alguém que é extremamente brincalhão e que você identifica nessa pessoa a dificuldade de parar de brincar, o momento de começar a brincadeira, né? Às vezes quer ser tão sociável, quer ser tão agradável que começa uma brincadeira numa hora inoportuna. E, sinceramente, as minhas experiências sempre foram assim. A pessoa começa a brincar. E se eu falo pra parar, ou se eu peço, olha, não estou gostando, eu sou a grossa. Eu sou a inconveniente. Eu sou a chata. Nossa, também, Sandra, assim, sabe? São essas coisinhas. Eu costumo falar dentro da área social que nada é por acaso. Nada.
Nada, absolutamente nada é por acaso, sabe? Se você não se manifesta, se você não põe ali que tem um limite, as pessoas vão fazendo, as pessoas vão invadindo esse limite que é um limite estabelecido por você, de um princípio moral que você segue, ou de uma coisa que você não gosta. Se você não posiciona, você pode ir até aqui. Daqui você não pode passar. E se passar, já deixa logo um não muito claro, muito estabelecido. De forma educada, mas de forma firme. Para a pessoa entender, olha, você está passando de um limite. Né? Se isso acontecesse de forma intencional, de forma cirúrgica, não haveria relacionamentos tóxicos. Concorda? Porque cada um ficaria na sua zona até onde você pode ir. Eu posso conviver com uma pessoa que brinca, um brincalhão por natureza, eu posso conviver harmoniosamente desde que ele não ultrapasse esse limite. Então, nada é do nada. As coisas começam, tudo começa com micros abusos. Sempre serão micro abusos. Eu gosto de falar assim dentro do âmbito social, quando mulheres que sofrem agressão física. Para fazer um retrocesso emocionalmente, quando começou a agressão? Geralmente, uma mulher que sofre uma agressão física e que fala sobre essa agressão, ela pontua o ato. Mas o ato só foi a consequência de micros agressões que foram acontecendo ao longo do tempo e ela não percebeu. Ou foi deixando passar, vai dando as desculpas, né? Ah, foi porque estava nervoso, ah, foi porque estava de mau humor, por conta da bebida, ah, mas eu também exagerei, sabe? São microagressões, micros abusos que vão acontecendo e nós vamos justificando o comportamento tóxico do outro em relação a nós. Então, nada, queridos, nada acontece do nada. Para que eu entenda que eu estou nesse relacionamento ou que eu estou nesse lugar de toxicidade, eu tenho que me autoconhecer. Eu tenho que saber o limite, essa cerca moral, né? O que é princípio de valor para mim, o que para mim é respeitoso, ainda que não seja relativamente para o outro. Ah, mas para mim isso não é falta de respeito. Pode não ser para o outro. Mas se é para você, tem uma fronteira indicando. Então, olha só, não é tão difícil assim, concorda? Não é tão difícil assim, é fácil. A questão é saúde. Saúde mental nossa, saúde mental das relações, saúde emocional para ter conversas difíceis, né? Porque se você quer ter um relacionamento que não seja tóxico, seja com quem for dos níveis relacionais, pais e filhos, patrão e empregado, marido e esposa, amigos, seja quem for, no qual relação social você está inserido. Você tem que ter conversas difíceis, sabe? Conversas que, sem medo de desagradar. Ah, mas o que fulano vai pensar? Ah, o que vai achar de mim? Vão achar de você de qualquer forma, falando ou não falando, né? É assim, porque nós somos bons astrologistas. Essa é a verdade. Mas se pensarmos que nada acontece do nada, as relações sim estão adoecidas, mas não eram para estar. E se estão adoecidas, se a minha relação em algum nível está adoecida, eu sou a responsável de olhar para essa minha relação e pensar, ok, como é que a gente pode resolver? Como que pode trazer saúde para essa... Elô, coisa linda, que bom ver você por aqui, querida. Se eu posso trazer saúde para essas relações, como que eu começo, né? Qual é o primeiro passo para que essa relação seja minimamente saudável? Porque também tem isso, né? Não adianta. Não vou ter um relacionamento tóxico construído
nesse clima ruim, azedo, e achar que vou dormir amanhã porque eu vi a live e já vai... Não vai. Não vai. É um processo de construção, é um processo de autoconhecimento, e muitas vezes esse autoconhecimento vai ser necessário passar por essa cura emocional, de você entender por que você permite esses microabusos. Por que você permite fulano falar assim com você? Sabe? Como eu falei, eu dei o exemplo aqui da agressão física. Para que a agressão física ela seja manifesta, houve primeiro microagressões. Agressão moral, agressão verbal, né? Esse desrespeito, assim, desmerecendo o outro, sabe? Desqualificando o outro. Começa assim. Então você tem que olhar para você e ver onde é, que dor é essa, que dor tem em você que há essa permissividade de micros abuso. É porque você não quer desagradar? É porque você quer que todo mundo goste de você? Por que isso? É um medo da rejeição? Às vezes a gente tem medo de ser rejeitado. Quem é que não quer ser acolhido, abraçado? Quem é que não deseja ser amado? Gente, nós nascemos para os vínculos. Nascemos para os vínculos sociais, afetivos. Isso é natural. Hoje também tem sido falado muito sobre dependência emocional. Mas, na verdade, na real, nós nascemos dependentes. Olha um bebê, né? Se você já teve um bebê, se tem amigos que têm bebês, você sabe disso, um bebê ele nasce totalmente dependente. Não é assim? É assim. Então, sim, nós precisamos. As relações sociais, tem muitas relações danosas? Tem. Por que tem relacionamentos danosos e tóxicos? Porque tem pessoas que estão adoecidas emocionalmente, porque tem pessoas que estão nesse lugar de toxicidade, por isso as relações estão assim. Então, como que a gente faz para melhorar as relações? Curando o indivíduo. Cura o indivíduo, tira-o desse lugar de toxicidade, e aí todas as relações começam a se harmonizar. Mas o fato é, nascemos para os vínculos afetivos, para os vínculos emocionais, assim como você tem necessidade de se alimentar, de cuidar de sua aparência, você tem necessidade emocional e essa não pode ser ignorada, tá? A gente não pode tratar isso de uma forma banal e falar, não sou dependente. Não, eu sou dependente, eu sou. Eu quero ser amada por minhas filhas, eu quero ser amada por minha família, mas principalmente... E assim, talvez nem é principalmente, o primeiro de tudo, eu preciso amar-me e entender eu comigo mesma. Por quê? Porque tenho um corpo de dores, porque eu tenho experiências ruins, porque eu tenho lugares onde eu fui machucada, eu fui ferida. Eu preciso curar esse lugar, resolver esse corpo de dor. E à medida que isso for se curando terapeuticamente, se tratando, as relações vão harmonizando. Eu vou entendendo os meus limites emocionais. Eu vou entendendo até onde o outro pode ir e dando posição. Ó, daqui não vai. Então, um começou a falar mais alto porque acha que ele está nesse lugar de patrão, por exemplo. Opa, peraí. Aqui você ultrapassou o limite. Porque às vezes o seu patrão pode até estar com razão de lhe chamar a atenção porque você cometeu um ato de negligência, por exemplo. A questão não é o que ele está falando, é o como. O como. Como você vai permitindo, a permissividade de como você deixa o outro te tratar é o que determina as suas relações. Mas para mim, principalmente, identifica a sua questão de saúde emocional. Sinaliza a questão de saúde emocional. Porque nessa questão de saúde emocional, queridos, nós temos os polos. Ou você é extremamente permissivo e deixa as pessoas abusarem da sua boa fé, ou você é extremamente agressivo. Minha avó usava um ditado maravilhoso que encaixa aqui, que ela dizia assim, ó,
Gato escaldado de água quente tem medo de água fria. Quem já ouviu? Quem nasceu nos anos 70 com certeza ouviu. Então são os polos. Ou é extremamente bonzinho, gentil, usa sempre essa condição de boa fé. Ou o outro polo é extremamente agressivo. Todo mundo tá... já, sabe? E os dois estão danosos. Tanto do bonzinho quanto do agressivo tá sinalizando toxicidade. Você está nesse lugar tóxico. É olhar pra você. Vixe, eu quero ser a boazinha assim. Nossa, é verdade. Eu permito esses micros abusos. Eu vou deixando passar, eu vou dando desculpa, eu vou justificando o comportamento do outro. Não dá pra justificar o comportamento de ninguém. Não dá. Não dá nem pra justificar o seu. Você tem que agir de forma intencional, moralmente correta. Quem isso justifica tá errado. Em algum momento a sua consciência está avisando isso. Tá errado. Então olhar pra você e ver qual polo você tá. No bonzinho ou no agressivo? Olhar pra você de forma generosa, gentil. Nossa, realmente, eu sou agressiva em alguns momentos. Eu sou agressiva nesse ponto aqui. Eu sou agressiva, às vezes a gente é agressivo com quem mais ama a gente. Às vezes a gente se pontua de uma forma agressiva dentro desse ambiente seguro que você sabe que você é amado. E às vezes essa agressividade é resultado desse bonzinho lá fora. Sabe? Aquela pessoa que socialmente fora é agradável, permite tudo, aceita tudo, vai acumulando. Quando chega em casa, descarrega tudo também. Então, sim, infelizmente, nós estamos vivendo esse fenômeno das relações tóxicas, mas as relações tóxicas chegou a esse ponto pelos excessos. Toxicidade é isso, é excesso de algo que era para ser bom, saudável, um aliado, um alívio, e se torna um peso, uma carga, se torna ruim. Como eu falei no início, né? Uma medicação que era para te proporcionar conforto, aqui já foi um utilizado, mas era para ser usado apenas um. Imagina se eu tivesse usado 5. O que eu ia precisar? Uma lavagem estomacal e precisar ir para emergência, ok? Então é isso. Olhe para você com gentileza e se pergunte: você tá nesse lugar? Eu de verdade não acredito que você é uma pessoa tóxica. Você não nasceu para isso. O Criador não errou quando te fez. Entende? Se você está nesse lugar de bonzinho demais, de agressivo demais, ou de bonzinho lá fora e agressivo dentro de casa, olhe para você e se pergunte: não está faltando um pouco de moderação? Como que você chegou a essa situação? E eu estou feliz por todos vocês que estão aqui. Eu estou feliz por você ter doado para mim seu tempo em me ouvir, porque tempo para mim é um recurso escasso. E de verdade, para mim tempo não significa dinheiro, mas tempo significa vida, porque não volta jamais, né? Dinheiro você pode perder e adquirir depois, dinheiro você conquista, você gera, você faz ele multiplicar, mas tempo, amores, tempo é um recurso, vida. Então, muito obrigada por você dispensar seu tempo. E eu gostaria de conversar amanhã sobre algo dentro dessa questão de relacionamentos tóxicos, sobre sinceridade. Quando a sinceridade passa de um alívio, passa de ser um remédio útil e vai para o campo de ser um veneno, ok? Então, muito obrigada mais uma vez, foi muito bom ter você aqui, que você tenha um dia assim, bem sucedido de você olhar pra você, tá? Porque eu sei que você consegue olhar para o outro e identificar, mas eu quero que você olhe pra você. Então vou deixar aqui um exercício para você autorreflexivo. Olhe pra você e veja: poxa, posso melhorar? Eu sou competente, eu sou inteligente, eu sou boa bastante nessa área aqui para melhorar a mim, ok? E nos vemos amanhã, se Deus permitir.